Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho, com as principais notícias e decisões da Semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Carol Reis, jornalista, tenho uma pele morena, sou alta, tenho cabelos na cor castanho escuro com mechas grisalhas. Meus olhos também são castanhos e estou usando uma blusa de cor azul. O cenário do programa é azul, com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. No programa dessa semana, vamos fazer um balanço da campanha Abril Verde deste ano. Durante todo o mês, o TRT do Rio Grande do Norte, em parceria com diversas instituições, realizou atividades voltadas para a prevenção do acidente de trabalho. Também vamos mostrar algumas decisões importantes do Tribunal Regional do Trabalho. Uma agente de microcrédito conseguiu o direito a adicional de periculosidade por trabalhar de moto. E um frentista vai receber indenização por dano moral após ser demitido um dia depois de ir a uma consulta com um psiquiatra. E ainda nessa edição, uma entrevista com a juíza do trabalho Raquel Vilarim. Ela vai falar sobre um acordo celebrado pelo Sejusc de Natal com o governo do estado, que vai beneficiar funcionários de 3 empresas públicas do Rio Grande do Norte. Então, não sai daí que o Justiça e Trabalho está só começando. A campanha Abril Verde chegou ao fim, mas o trabalho em prol da segurança do trabalhador continua o ano todo. Afinal, os dados continuam alarmantes. Só no ano passado, 2.500 trabalhadores do país perderam a vida enquanto trabalhavam. A campanha desse ano contou com a parceria de um grupo que reúne, além do Tribunal Regional do Trabalho, vários outros órgãos públicos e instituições. A campanha Abril Verde de 2023 chega ao fim com um balanço muito positivo. Foi a primeira vez que os órgãos se uniram oficialmente para formar um GTRIM, Grupo Interinstitucional de Trabalho, com o objetivo de divulgar as ações da campanha e levar a mensagem do trabalho seguro para o maior número de pessoas. Durante todo o mês, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o CREA, o SESI, SESC, Sinduscom, Associação dos Engenheiros da Segurança do Trabalho, Sereste e Anatra realizaram ações em conjunto. A abertura, no dia 4 de abril, aconteceu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil e contou com palestra do criador da campanha Abril Verde, Nivaldo Barbosa. A fachada da OAB e do TRT-RN foram iluminadas com a cor verde, símbolo da campanha. Os juízes do trabalho Alexandre Érico e Simone Jalil, coordenadores do programa Trabalho Seguro, participaram de lives em parceria com a Faculdade Estácio e a Escola Judicial do TRT-RN. E representantes do grupo também participaram de palestras e deram entrevistas a veículos de comunicação. O Brasil, com esse número alarmante de acidentes de trabalho, precisa de uma conscientização tanto da classe trabalhadora como da classe empresarial, para que possamos diminuir o número de acidentes e também as doenças correlatas do trabalho. Entre 2012 e 2021, o gasto previdenciário ultrapassou 120 bilhões de reais, somente com despesas acidentárias. O mês de abril não foi escolhido ao acaso. No dia 7 desse mês se comemora o Dia Mundial da Saúde e no dia 28 a memória de pessoas vítimas de acidentes do trabalho. Só no ano passado foram registrados mais de 612 mil acidentes e pelo menos 2.500 trabalhadores brasileiros morreram, segundo dados do Observatório da Segurança e Saúde no Trabalho, com informações do Ministério Público do Estado e da Organização Internacional do Trabalho. A mortalidade no ambiente de trabalho atingiu a maior taxa dos últimos 10 anos. Foram 7 mortes por 100 mil empregados. Se eu vou numa escola e eu dou uma palestra para 50 alunos, são 50 famílias que vão receber essas informações em casa. Para o empregador, é necessário ele ter a consciência de que gastar com prevenção não é uma despesa, é um investimento. Isso colocado na ponta do lápis, ele tem a consciência que realmente é muito mais econômico prevenir do que remediar depois que ocorre um acidente e pode levar um trabalhador até a falecer. Então, necessidade de prevenir, eu acho que é o mote principal da campanha. Todos os dias, a Justiça do Trabalho julga casos envolvendo empregados e empregadores de todo o Rio Grande do Norte.
Vamos ver agora algumas das decisões mais recentes do TRT-RN. De acordo com o ex-empregado que tem esquizofrenia e depressão grave diagnosticadas, ele teve que faltar um dia para comparecer ao médico psiquiatra. Porém, no dia seguinte, ao apresentar o atestado médico de 15 dias ao seu superior, foi surpreendido com a dispensa sem justa causa. O superior teria se negado a receber o atestado do psiquiatra e informado que o único atestado a receber seria o demissional. Em defesa própria, a empresa afirmou que jamais cometeu qualquer ato ilícito capaz de gerar dano moral ao ex-empregado. Alegou ainda que a mera coincidência de datas entre a dispensa e a consulta com o psiquiatra, por si só, não é motivo suficiente para caracterizar o desligamento discriminatório. Mas, de acordo com o juiz convocado, Gustavo Muniz Nunes, relator do processo no TRT-RN, há sim elementos que permitem concluir que a dispensa do reclamante ocorreu, ainda que de forma indireta, por motivos discriminatórios. Isso porque, abre aspas, restou comprovado que a dispensa ocorreu quando o empregado apresentou atestado médico de doença estigmatizante. Fecha aspas. O juiz destacou ainda que a empresa tinha ciência do adoecimento do ex-empregado, conforme conversas no aplicativo WhatsApp juntadas ao processo. E mesmo diante do quadro de saúde do trabalhador, optou por encerrar o contrato de trabalho. O magistrado destacou ainda que a jurisprudência é pacífica, no sentido de considerar que constitui prática discriminatória a dispensa de empregados em situação de maior vulnerabilidade por ser portador de doença grave, aplicando-se ao caso o artigo 1º da Lei nº 9.029 de 1995. A decisão da primeira turma do TRT-RN foi por unanimidade e reduziu o valor da indenização de R$5.000, determinados inicialmente pela Vara do Trabalho de Caicó, para R$3.000. Segundo o ex-empregado, ele trabalhou como agente de microcrédito entre abril de 2014 e outubro de 2020. E para os trabalhos de campo, usava uma motocicleta, o que lhe dava direito ao adicional de periculosidade de 30%. Em sua defesa, a empresa afirmou que não exigia a realização do trabalho por motocicleta e que a CNH não era requisito para a contratação. Ela alegou ainda que disponibilizava vale transporte para o uso de transporte público. Segundo a juíza Lissandra Cristina Lopes, ao analisar o caso, foi possível observar que a empresa lida com empréstimos e que, abre aspas, submete o trabalhador a labor conduzindo motocicleta em vias públicas de forma não eventual e sem se limitar ao percurso trabalho-residência, fecha aspas. De acordo com a magistrada, o uso de motocicleta assegura o pagamento de adicional de periculosidade, seguindo os termos da Lei número 12.997 de 2014. Abre aspas, com a anuência do empregador, independentemente de ser por exigência da empresa ou do próprio funcionário, esse direito é assegurado, fecha aspas, afirmou a juíza. Dessa forma, o posto avançado da Justiça do Trabalho de Pau dos Ferros reconheceu o direito ao adicional de periculosidade ao ex-empregado. De acordo com a autora do processo, a professora era constantemente humilhada pela supervisora na frente de outros professores. A superiora afirmava que ela tinha uma voz irritante e, além disso, ainda fazia tumulto com os funcionários contra a trabalhadora em questão. Essa situação, ainda de acordo com a própria professora, desencadeou uma série de problemas, sendo necessário, inclusive, acompanhamento psicológico. No caso, a trabalhadora alegou ainda que foi contratada pela empresa de agosto do ano de 2013 até dezembro de 2021, quando foi dispensada sem justa causa. Na decisão, a juíza Cimeia Simeão da Rocha destacou o depoimento de uma testemunha, que afirmou que a supervisora tinha um tom meio autoritário com a autora do processo e com outras professoras. Disse ainda que as brincadeiras da supervisora com a professora em questão eram bastante desagradáveis. A testemunha destacou também que presenciou a professora chorando por causa da atitude da supervisora. Por fim, afirmou que, de acordo com informações de ex-colegas de trabalho, a supervisora foi demitida da escola em razão de problemas de avaliação funcional. Esses problemas seriam justamente relacionados ao tratamento dispensado aos subordinados.
Para a juíza, a conduta da escola empregadora não pode ser chancelada pela Justiça do Trabalho, muito menos considerada como brincadeira por ser inadequada aos ditames da dignidade da pessoa humana, o que não se coaduna com o Estado democrático de direito. A magistrada ainda confirmou que ficou configurado o assédio moral sofrido pela parte autora, a professora, e a negligência da parte ré, a empresa, em proporcionar um ambiente de trabalho adequado. Para a magistrada, a conduta da empresa efetivamente mostrou-se ofensiva à honra, à reputação e à dignidade do reclamante, causando-lhe lesão extrapatrimonial. Vamos para o intervalo. Na volta, tem uma entrevista com a juíza do trabalho, Raquel Vilarim. Ela conversou com Heloísa Guimarães sobre o acordo realizado pelo Sejusc de Natal, que vai garantir um reajuste de 10% aos empregados da Ceasa, Datanorte e Emparne. É já, não sai daí. Neste mês de abril, o Sejusc de Natal celebrou um acordo muito importante que vai beneficiar diretamente cerca de 100 empregados públicos da Datanorte, Ceasa e Emparne, que terão um reajuste salarial de cerca de 10%. Eu vou conversar agora com a juíza do trabalho, doutora Raquel Vilarim, que é juíza do trabalho do Sejusc e que celebrou esse acordo, vai nos dar mais detalhes sobre como foram essas conversas até chegar nessa negociação final aí desse reajuste que eles vão ter de 10%. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Justiça e Trabalho. Olá, Heloísa. Prazer é meu, grande alegria estar aqui com você, conversando sobre esse acordo. O governo do estado, o sindicato, o SINAI e a Justiça do Trabalho tiveram vários encontros até chegar nesse acordo, não foi, doutora? Isso mesmo. Esses processos chegaram ao Sejusc por volta de agosto de 2022. O SINAI entrou com 3 ações perante 3 varas diferentes, postulando esse reajuste de 10,06%, com relação aos servidores, aos empregados públicos da Emparne, Ceasa e Datanorte, que são custeados pelo Estado do Rio Grande do Norte. Então, houve várias audiências, várias mediações, e no dia 14 de abril nós concluímos as tratativas e a conciliação foi finalizada. E o grande diferencial, Heloísa, foi a abertura do Estado para uma análise do impacto financeiro desse reajuste, quando aplicado nos cofres públicos. E a partir dessa verificação, com a análise da contabilidade, do setor de contabilidade, do setor financeiro do Estado, nós conseguimos negociar e a conciliação ela foi alcançada. E mais de 100 empregados serão beneficiados, é um reajuste considerável de 10,06% sobre verbas de natureza salarial, referente ao período de março de 2022 até maio de 2023. Esse pagamento vai começar a acontecer em junho de 2023. Doutora, e foi desafiador porque vocês têm um prazo também, um tempo para ficar com esse processo no Sejusc, que é um centro especializado de conciliação. Foi desafiador esse período grande, digamos assim, de negociação? Pois é, Heloísa, às vezes assim, a conciliação, a mediação, ela precisa de várias reuniões, de várias audiências, para a gente conseguir aplicar as técnicas todas e ouvir todos os atores, para que a conciliação aconteça. Então, a importância desses processos irem para o Sejusc é porque no Sejusc, os juízes envolvidos, existe um tempo maior para que a gente possa realizar as mediações, escutar, porque a negociação, a mediação, ela exige um tempo de escuta considerável, A gente precisa, ainda mais quando se trata de dinheiro público, Quando se trata de direitos tão relevantes, que pegam toda uma categoria. Então, essas reuniões, elas foram muito importantes para que a gente pudesse pavimentar todo o caminho e, de fato, a conciliação acontecer. Então, assim, foi muito bom porque o sindicato foi extremamente importante nessa negociação, a remessa dos processos para o Sejusc, porque nas varas do trabalho, em razão das audiências acontecerem de forma muito dinâmica, as nossas pautas são extremamente
complexas, a gente não consegue trabalhar da mesma forma que acontece no Sejusc. Eu acredito que todos ficaram, no final, satisfeitos, né, porque a gente conseguiu, de fato, realizar algo um pouco inédito, porque o Estado, muitas vezes não, na quase totalidade das vezes, ele não abre o canal do diálogo por conta dos impactos todos financeiros, né? Então, doutora, como a senhora bem falou, eram processos que vinham de 3 varas diferentes, né? A nona, 12ª e 13ª, não é isso? E como que eles chegaram até o Sejusc? Como é que um processo desse vai para o Centro de Solução de Conflitos? Via de regra, Luísa, os advogados postulam perante a vara a remessa dos autos para o Sejusc, né, para que a gente possa realizar essas mediações, essas tentativas de conciliação e, assim, muitas vezes a conciliação ela não acontece numa única audiência, como foi o caso desse processo, que a gente já estava pensando, de fato, que não haveria a possibilidade da negociação ser frutífera, né, e os processos caminharem, ou seja, seria uma nova solução através de uma sentença, ou seja, os advogados eles precisam avaliar os riscos processuais, porque provavelmente era um processo que chegaria até o TST, provavelmente, porque são discussões jurídicas bem acirradas, né, cada um com a sua tese, e provavelmente esse processo demoraria anos para poder ser solucionado. E com esse acordo, com essa conciliação, nós de fato pacificamos, né, e geramos uma grande vantagem financeira para a categoria, né? Ou seja, eu penso que todos ficaram extremamente satisfeitos e viram que a importância do Sejusc nessas negociações mais complexas, né? A gente vai, de fato, abrindo a nossa cabeça para essa cultura da paz, mesmo em entes públicos, mesmo com um sindicato que às vezes não quer negociar, não quer abrir mão de determinadas postulações, e as empresas também, todas que ficam preocupadas com como é que vai ser essa repercussão financeira nos cofres. Mas aí a gente foi trabalhando e, de fato, eu fiquei extremamente feliz de ter conseguido que os atores desse processo, né, de todos eles, conseguissem chegar a um consenso. Doutora Raquel Vilarim, parabéns pelo seu trabalho, porque a gente sabe que não é fácil, o seu e da sua equipe também, de buscar com muita parcimônia, muito equilíbrio, né, como a senhora bem falou. Todos eles têm suas teses, têm suas razões, mas cabe ao juiz, aos servidores, né, aos conciliadores, tentar fazer com que todos tenham um pouco de empatia pelo outro lado, né, e entrar numa solução que seja viável, né, para todo mundo. É esse o papel do Sejusc. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada a você. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Continue por dentro da atuação do TRT 21 através do nosso site, do nosso canal no YouTube e das redes sociais do Tribunal. Até a próxima edição.